Conheça agora as grandes marcas da educação, parceiras do Escola em Voz. Joy Brinquedos. Diversão é assunto sério. Via Jovem, a principal parceira das escolas particulares. Elos Educação e Turismo. Jornada das Profissões 2025. A maior feira itinerante do sul do Brasil. Travelmate Intercâmbio é para a vida toda. Anderson Gross, o consultor número 1 das escolas particulares. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo no seu podcast preferido de educação, o Escola em Voz. Estamos aqui para mais um episódio, sempre na companhia do meu grande irmão, Anderson Gross. Bem-vindo, Anderson. Certamente traremos agora assuntos que abrangerão todo um ano. Os 10 principais fatos, né, que, na nossa perspectiva, dominaram a pauta da educação privada, né, educação básica privada no Brasil, em especial sul do país e Santa Catarina. Vamos ter muita coisa para falar? 10 tópicos que ficaram em grande evidência e que mexeram com a rotina escolar de mantenedores, diretores, coordenadores pedagógicos, professores, estudantes e família. E também setor público, tá? Governo. Lembrando que a gente está trazendo esses 10 tópicos dentro de uma perspectiva nossa, né? Isso é igual... Os 10 melhores filmes do ano, as 10 músicas. Os teus 10 filmes preferidos, os teus E o 10... que tu achou dos novos episódios do Stranger Things? Eu não assisti ainda, Não, cara. Foi a primeira pessoa que eu conheço a me incentivar a assistir lá em 2018, lembra? E tu assistiu? Não, quando você mencionou lá, eu não tava muito... E agora tu já... Não, já maratonei tudo. Não, tá louco. Cara, tem coisa ali. A última cena, tá? Do 4º episódio ali, cara, reposiciona a coisa, tá? É mesmo? Vai ficar espetacular. Expectativas para dia 20 e tanto de dezembro, né? Que é o próximo. É no Natal, né? Vai sair uma segunda parte e depois mais 2, né? Isso. O meu final de ano, 2025, tá tão assim... que nem tô parando mais Mas pra assistir é a série campeã, né? Não, eu acho que é unânime, não dá pra gente brigar com isso, né? É a série campeã, ela remodelou a ideia de streaming, né? Ela colocou a Netflix num outro patamar. A Netflix acabou de anunciar a semana, comprou os ativos da Warner Bros. Já Corporation. Já pensou? A Netflix, acho que o anúncio foi feito hoje, até. A Netflix, hoje, comprou os ativos da Warner, tá? Olha que O loucura. streaming vencendo os cinemas. Os cinemas, tá? E o Stranger Things tem muito a ver com isso. Tu tens que assistir um episódio de uma série chamada Choque de Cultura sobre o Stranger Things. Tá, eu vou assistir. E depois que você assistir os 4 episódios dessa última leva aí Trarei meus comentários. Fechou. Queria avisar a galera que está aqui com a gente para você inscrever-se no nosso canal, compartilhar os nossos conteúdos, sentar a mão no like dos episódios, porque precisamos do seu engajamento para continuarmos trazendo assuntos de qualidade e relevância educacional neste país. Nós estamos no YouTube, lá com praticamente 11 mil inscritos, já caminhando. Teremos uma aceleração em 2026 que será pujante para o nosso canal. Estamos na Amazon, na Apple Podcasts e no Spotify com os nossos conteúdos. Você pode nos encontrar facilmente nessas plataformas. Dá uma força pra gente, entre em contato, dá sua sugestão, faz a sua crítica, a gente está ali para poder te atender. E aí, vamos falar agora sobre o que, meu caro? O que exatamente? Bom, dos 10 temas que, né, acabaram impactando a educação básica privada, eu acho que a gente tem dificuldades assim de elencar, né, por ordem, né? O que é principal, isso foi mais importante do que isso. Eu acho que cada um teve o seu momento e a sua contribuição dentro do impacto que causou, né, vamos dizer assim, né, nessa lista, tá? Mas eu acredito que a sanção definitiva da lei da proibição do uso do celular nas escolas, ela é um Primeiro tema... grande fato do ano, né? Eu acho que tem que ser por aí. Primeiro grande fato do ano. A gente teve essa lei aí
15.100 de 2025, uma lei federal, né, Corajosa. corajosa, restringindo o uso dos aparelhos celulares e mídias digitais nas escolas, em todos os espaços da escola, não se restringindo à sala Sala de de aula, aula. e impondo ali uma condição pedagógica para um uso mais apropriado e um uso até mais restrito dos aparelhos. Uma, eu diria que uma lei que impacta diretamente na saúde mental dos adolescentes. Impacta, até porque, assim, cara, se estudos recentes estão apontando que já existe a dependência tóxica do celular nos adultos, imagina nas crianças e nos adolescentes. Há estudos que mostram que essa dependência já se tornou até física, tá? Existem pessoas que estão num tal nível de dependência que se o aparelho estiver a 30 centímetros de distância, acima de 30 centímetros, sem notar, sem perceber, de maneira instintiva, as pessoas já vão mexendo nele e aproximando, como parte já do corpo, tá? Tanto é que as empresas estão estudando uma forma de criar um aparelho, né, enfim, né, um mecanismo que ele possa estar de maneira definitiva junto ao corpo, para não ser mais um item. Ele já é considerado por alguns especialistas, claro, daí são teorias que eles embasam dizendo que o celular já é parte do corpo do indivíduo atualmente, tá? Mas, aí, claro, tem teóricos que divergem um pouco disso, mas já trazem também a ideia de que não se preocupe. Em algum momento as empresas vão lançar alguma forma disso quase que ser uma espécie sobre pele, ou através de óculos, enfim, fones ou coisas do tipo, conectando tudo em uma coisa só e tornando o ser humano a 100% diariamente conectado, tá? Sabe que uma coisa assim, que é uma opinião particular, né? Mas que eu me recuso, assim, eu realmente eu não tenho o menor interesse e por conta dessa, justamente dessa aproximação, é ter qualquer tipo de smartwatch. Do quê? Smartwatch. Então, O agora relógio, o não. relógio de pulso Tá, conectado, eu sou muito. né? O relógio de pulso Tu é um conectado. Apple Boy, né, cara? Daí você tem que. Cara, mas eu me recuso a ter algo a mais do que um telefone que já ocupa as nossas vidas diariamente por conta das nossas rotinas, por conta das nossas famílias, por conta dos nossos trabalhos, atrelado ao meu corpo que fique ali me notificando a cada momento que eu recebo uma mensagem. Eu acho isso uma neurose, absurda. Eu não posso ter esse nível de dependência de um aparelho. Já Ah, conversou, já conversou com alguém com um aparelho desse na tua frente? a mi Já? já, várias Cara, vezes. dá É, diálogo? não, Cara, muitas vezes não, né. não, É não. porque é impossível, é A impossível. pessoa tá o tempo todo assim, ó. É, E, e aí não sei, vai pro celular. Cara, é uma coisa. né, então assim, tu imagina isso para um adolescente, para uma criança. E agora que nós estamos no final de 2025, né, estamos falando desse primeiro fato que aconteceu lá em janeiro, a gente teve ali um primeiro medo do impacto na saúde das crianças, né, das crises de abstinência que elas eventualmente, teriam na escola em função do não uso do celular. Eu tenho 2 pontos a respeito disso. Primeiro, eu pude verificar em loco que esse impacto de crises de abstinência ele não ocorreu de forma efetiva. E se aconteceu, já eram em casos extremos. Isso. Que aconteceu com uma aluna minha de uma escola que ela, inclusive, teve que ser internada em clínica especializada em desintoxicação de alcoolismo e drogas, tá? É. Ela ficou cerca lá de um mês e pouco para se desintoxicar do celular, para ter uma ideia. Mas são casos já E no é nível e extremo. e aí, tu vê que, essa questão que tu traz, ela tá ligada diretamente a um posicionamento familiar para que ela Total. ela desapegasse disso, certo? Por que que, eu tenho esse pé atrás com relação a essa não existência de crises de abstinência, de uma forma mais visível nas escolas? Porque os alunos saem da escola
e aí tem A primeira toda coisa que eles fazem. toda a liberdade de continuar usando. Não há uma restrição também em casa Não, que deveria ocorrer, as famílias né? não conseguem controlar. Então essa atitude em conjunto que deveria ser das famílias com a escola, de uma forma natural, sem a imposição de uma lei, né, não seria necessário isso, ela vem de encontro que, enquanto há a imposição da lei e a escola cumpre a lei, em casa, onde se tem essa liberdade, você tem que ter os pais atuantes na educação dos seus filhos, restringindo esse acesso. Hoje, no final de 2025, a gente vê países aí europeus avançando não só para uma proibição de celulares, mas para uma proibição de redes sociais para crianças até 16 anos, Austrália, né? né? Austrália, Nova Zelândia, Até alguns países 16 europeus. anos, cara, você não pode ter rede social, porque esse é o outro contraponto, né? O que que nós temos hoje de utilização de mídias digitais pelos adolescentes e pelas crianças? Ou são jogos, ou são redes sociais. Ponto. E os jogos, eles trazem uma dependência que é uma coisa absurda, né, cara? Eu não sei. Assim, claro, tem muita gente hoje se comprometendo a estudar os efeitos dos jogos, não só em crianças e adolescentes, mas você tem jovens adultos com dependência química já do efeito da dopamina dos jogos e tudo mais, né? Então, hoje você tem, assim, muita coisa acontecendo nesse cenário e que está sendo já objeto de pesquisa né, de vários institutos tentando entender como que isso tem afetado. Nós estamos vendo ainda, né, muita, claro, divergência entre as teorias, porque óbvio que tem toda uma indústria por trás disso tudo, uma indústria imensa. Inclusive, há recentes termos, né, que foram adquiridos ao nosso cotidiano. Um deles é a economia de atenção, tá? Então, a gente sempre tem dentro do campo econômico, né, algum fator que é o principal centro impulsionador daquele momento, daquela geração, né? Nós tivemos momentos das grandes mídias, né, das grandes publicidades, publicidades criativas, grandes, né, jingles e tudo mais, né? Então você vai passando, né, por diversas fases. Hoje teve um momento recente da economia comportamental, que inclusive foi prêmio Nobel, o Daniel Kahneman, né? No Rápido e Devagar, né? Ele trouxe um estudo no livro dele sobre economia comportamental, falando sobre 2 sistemas cerebrais, né? E qual que é o dominante na hora da decisão de consumo. E agora, mais recentemente, a economia de atenção, né? Que a grande indústria hoje no mundo é pela atenção das pessoas. Quem mais consegue eh, captar a atenção do consumidor é quem tem mais ativo comercial, né? Citamos a Netflix, por exemplo. A Netflix hoje, ela inclusive ela já atingiu, tá? Eu li recentemente um artigo que fala que a Netflix não consegue mais ter crescimento, tá? É como se ela já tivesse atingido e saturado o seu próprio mercado. Por isso esse investimento em outras frentes, como a compra dos ativos da Warner, tá? Mas a Netflix é um exemplo clássico da economia de atenção, tá? De gerar realmente ali, tá? Todo uma dependência, né? Ela faz todo um trabalho para que as pessoas fiquem, né, ativas ali, conectadas à sua plataforma, ao seu streaming. E outras empresas, tantas outras, em especial as redes sociais, também estão dentro do que é agora chamada economia de atenção. Mas para você conseguir ter pessoas conectadas ao teu processo econômico, né, a tua estrutura econômica, todo o teu arcabouço, elas têm que estar com um aparelho, seja ele uma TV, seja um tablet, um computador ou o celular, que é a arma principal, vamos dizer assim, neste caso, né? Foi realmente uma medida impactante, né, que nós vimos no início do ano. A gente pode enumerar aí uma segunda medida de impacto que tivemos no nosso país na educação? Dentro do nosso, cara, dentro do nosso contexto, eu penso que ah, eu vou trazer mais para Santa Catarina, tá? Eu, eu penso que o que aconteceu ali, principalmente no início do ano, né, com a apresentação do Tribunal de Contas do Estado em relação aos números do PUG, do Fundesc, possíveis fraudes, talvez até erros, né, de preenchimento das famílias.
que foi, né, o que mais se confirmou, né? Provavelmente, né, ainda está no campo da investigação policial, mas seguramente teve algumas fraudes nesse processo como um todo, mas é um dos maiores Mas, programas de comparado ao tamanho do programa, até que isso reduziu o número de fraudes drasticamente, né. confirmadas. É. Não, o número de fraudes foi muito baixo frente a um número que se estava se apresentando, 18.000, né? Os números eram muito expressivos na primeira apresentação do Tribunal de Contas do Estado. Isso sacudiu, né, todo o sistema em torno do PUG, que basicamente atinge o sistema CAF, como também em torno do Fundesc, que atinge as particulares. Isso mexeu também politicamente, né, porque isso afeta ali a Secretaria de Estado de Educação, que é quem rege tudo isso, quem está à frente desses dois programas. É um dos maiores programas hoje na América Latina de fomento ao ensino superior, com pagamento de valores expressivos às universidades, faculdades, centros universitários, comunitários ou particulares, para alunos terem bolsas, né, e conseguirem estudar nessas instituições. São cerca de 70.000 estudantes contemplados nos dois programas, aliás, só no PUG, né? Esse ano, agora de 2026, vai atingir cerca de 70.000 alunos contemplados. Se juntar ao PUG, deve passar aí de 100.000 estudantes em Santa Catarina que receberam, então, esse benefício. E nós estamos falando de milhões e milhões de reais dos cofres públicos, dinheiro público do governo do estado, público catarinense. É do estado de Santa Catarina, é da população catarinense, né, o morador aqui. Então, assim, esse fato, ele sacudiu muito, ele trouxe instabilidade num determinado momento, né, foi rapidamente, houve uma ação rápida, né, por parte da Secretaria de Estado da Educação para os esclarecimentos, e a secretária Luciana Sereta se coloca ali numa posição de vai para a linha de frente, né? Ela responde publicamente, responde juridicamente, responde nas mídias, se posiciona, traz, né, bastante transparência, né, se posiciona corajosamente, assume, né, aquilo que ele é. Ela é secretária de Estado da Educação, então ela tem responsabilidade mesmo, então tem que assumir, e ela faz isso. E as universidades, sejam elas públicas ou particulares ou comunitárias, se colocam à disposição também. Não vi fuga, não vi covardia, não vi, né, ninguém Nenhum de se movimento querendo de esconder. abafa, né. Não, realmente foi enfrentado de maneira muito aberta, muito corajosa por todas as entidades que estavam inseridas nesse processo. Eu trago ainda muitas observações, porque eu acho que o programa, aí na outra linha, tá? Ele é muito mal divulgado, muito mal publicado, muito mal realmente Informado. informado, explicado à população, a quem mais se destina as verbas, tá? E aí tem nessa briga, porque a população que mais destina a verba, porque no edital tá lá muito claro e explícito que preferencialmente alunos oriundos da rede pública do estado, ou seja, das mais, né, de 700 escolas estaduais, não, na verdade são 1.000 escolas estaduais com ensino médio no estado, se eu não me engano. Então, você tem problemas internos nessas escolas, que são questões de ideologias, muitas vezes represados pela equipe interna. A informação não chega com qualidade para o possível usuário, que é o estudante, tá? Em questões por brigas ideológicas. Tem muita confusão nesse meio, e você hoje percebe que muita gente que poderia estar se beneficiando e usufruindo não está, porque a informação não chega. Então, o que aconteceu com o PUG e com o Fundesc, que inclusive nós dedicamos 2 episódios específicos sobre esse assunto esse ano no Escola em Voz, por conta do nosso compromisso e a nossa responsabilidade por atuarmos na educação básica, e muitos, né, dos nossos parceiros são de ensino médio, a gente se dedicou, junto com convidados, a esclarecer os acontecimentos, tá, da melhor forma possível. Mas ainda tem muito campo para melhorar. O PUG e o Fundesc ainda precisam de ajustes, especialmente na questão da comunicação, tá? Mas foi um fato
que eu te confesso que trouxe uma mudança até significativa, né? Que é a redução do valor da medicina, O... que era a única que tinha 8 salários mínimos. Bom, acho que a gente discutiu bem esse assunto, né? A gente trouxe muita coisa para a mesa. Eu tenho uma visão muitas vezes crítica a respeito dessa situação e do papel da Secretaria de Estado de Educação. Mas eu quero relatar algo que eu vi, né? Na semana passada, eu estive na Univale em Itajaí para acompanhar uma apresentação de um trabalho de conclusão de curso. E eu tive a oportunidade de conversar com alguns alunos e ver a movimentação da universidade num dia normal, né? E o que eu pude perceber, tanto na conversa quanto na minha observação, é de que realmente aquela universidade estava atendendo uma comunidade que precisa, Que talvez não estaria ali. que talvez não estivesse ali se não tivesse um programa de bolsas, né? Se não tivesse fomento por bolsas. E isso foi algo que me deixou muito contente, muito feliz de ver uma pluralidade dentro da universidade. O campus plural, ele é muito rico, né? Porque essa é a função da universidade, né? É esse acolhimento, é ter essa pluralidade. E então, algo que normalmente você viria com uma maior facilidade em alguma universidade pública, eu vi dentro de uma universidade comunitária, como a Univale. E eu fiquei muito feliz de ter visto aquilo. Eu fiquei muito contente de ter visto aquela pluralidade. E se tu for em Joinville, na Univille, Deve ser a mesma você vai situação. na FURB, na Unesc, em enfim. Criciúma, lá em Orleans, na Unibave. A minha restrição, ela é basicamente a transparência nas gestões de cada situação específica em particular e na própria função da Secretaria de Estado de Educação. E aí eu vou de encontro ao que tu traz, que é realmente a falta de informação. Eu não quero jogar no copo da questão ideológica essa barreira de informação, mas eu tenho certeza de que se houvesse uma preocupação efetiva das pessoas que compõem a gerência de educação, e eu sei que tem muita gente séria, muita gente competente que quer fazer isso, essa informação chegaria com maior facilidade para os alunos nessas escolas. Te digo que não quero jogar com essa barreira, por quê? Porque eu vejo em escolas estaduais movimentos de professores para trazer informação, para fazer aulões para o Enem, por exemplo, para engajar o aluno em não parar os seus estudos, né? A gente tem toda uma condição socioeconômica das famílias, da nossa realidade social, que muitas vezes impedem o aluno de continuar os seus estudos. A falta de informação é uma dessas condições, né? E eu vejo muitos movimentos também de professores para que o aluno não pare os seus estudos. E é algo que a gente luta constantemente, para o aluno não parar os seus estudos. Até porque a questão ideológica, só para você trouxe isso, eu entendo que ela tem que existir, seja qual for. O lugar para se existir pontos de vista ideológicos diferentes é a escola e é a universidade, e tem que existir. O problema é quando a questão ideológica, a minha preferência ideológica, ela tem como principal objetivo anular a tua. E aí, num sistema combativo, eu não vou permitir que o que a tua está propondo possa ser manifestada para o público que eu sou o influenciador também. Sim. Então, é nesse campo, porque assim, a questão ideológica, filosófica, religiosa, a liberdade de expressão, a liberdade de todos que tem que existir e tem que ser defendida. Isso é algo que nós temos que sempre manter aqui. O que eu vi e senti na pele, por ter tido a oportunidade de em duas, tanto via PUG, né, como universidade, eu fui convidado para poder divulgar, como via Fundesc por outra instituição, eu estive nos dois lados, tanto na particular como na comunitária. E eu tive turmas que o professor não levou pro auditório para receber informação por posicionamento ideológico. Ele não queria que os alunos participassem do programa porque ele não concordava com o programa. Eu não nego a existência disso. E aí o que eu acontece? sei que isso existe, Esse esse camarada, ele não pode.
Esse camarada não certeza. pode impedir que a informação que se tornou lei estadual, mesmo sendo em desacordo com a preferência dele, seja impeditivo do usuário receber a informação. Eu concordo contigo plenamente, em todos Sim. os sentidos. Eu sei que isso existe, mas eu também que sei que existem os outros exemplos, Os outros que são né? bons. Por quê? Porque eu tive. Só nessa escola, eu acho que eu tinha 12 turmas de terceiro ano. E 8 assistiram. Então tem os bons exemplos. Tem os professores que, mesmo com posicionamento ideológico contrário, entendem que isso não é ali que eles vão lutar ou se manifestar, Sim. né? Que o estudante deles tem que ter acesso. Concordo também. Tem várias práticas positivas e vários professores da rede estadual de ensino que se posicionam em A, B ou C, que, independente disso, o beneficiário tem que ter acesso à informação. Concordo, isso aí. O importante é um programa, ele existe e tem que ser bem aproveitado. O recurso está lá. E eu vou além. O papel do Tribunal de Contas do Estado é fundamental para Tem que fazer. transparência do programa, Tem que fazer. né? Com Então, critério, com informação com cuidado, com publicação com cuidado das informações, menção às instituições com cuidado, né? a gente tem as instituições para isso, não é? O Ministério Público Estadual, o Tribunal de Contas do Estado, a gente tem os meios para poder fazer com que esse programa seja cada vez mais transparente, porque através dessa intervenção, digamos assim, destes órgãos, é que fez com que se reestruturasse de uma forma até mais robusta o programa. Ele mudou em função disso, né? Então caiu ali o número de salários da medicina de 8 para 4, né? Atingindo um público ainda de menor renda, certo? Mudou também algumas preferências, né? As licenciaturas e as engenharias têm uma certa preferência, tá? Agora, isso é complicado porque tem que combinar com o usuário. O número de jovens que vão fazer universidade para carreira futura de professor, ela praticamente é zero, né? Então, assim, não adianta você obrigar, ó, eu te dou dinheiro para estudar se eu não estou minimamente interessado em seguir essa carreira, né? E aí tem várias coisas que nós temos ainda que olhar, né? Abandono, né? Como é que fica esse abandono? Porque uma coisa que me preocupa demais é o seguinte: se você abandonar, você tem que pagar. Isso está lá na lei. Mas um aluno que não pode pagar, como é que ele vai pagar se ele não pode pagar? Então não adianta encher, botar o aluno para dentro, tá? Desculpa aqui a redundância. Tem que pegar e trabalhar justamente a orientação desse aluno. Cara, olha, tu tá assumindo um compromisso com o dinheiro público do Estado, tá? O teu curso custa R$2.000, nós vamos pagar 24 mil por ano, o teu curso dura 4 anos, vai dar aí mais ou menos 50 mil reais. Se você desistir do curso num determinado período, o que você recebeu de benefício cursado durante o período vai para o teu CPF como dívida para o Estado. Então, se a cada ano estudado você não completar, vamos dizer, né? Você adquiriu 24 mil reais de dívida. Então, se o cara já não tem grana para pagar os 2 mil ao mês para a universidade, como é que depois, não formado, ele vai conseguir pagar 2 mil para o Estado, né? Então, essas questões que ainda precisam ser refinadas. Então, a minha maior preocupação em relação ao PUG e o Fundesc não adianta ter dinheiro e não adianta ter vagas nas universidades e socar essa meninada para dentro. Tem que fazer um trabalho base no ensino médio, com orientação profissional, com orientação guiada, com visitas às universidades, feiras de profissões, olhar para o mercado, certo? E ensinar essa meninada a entender que mesmo tão jovem, eles estão adquirindo uma possível dívida. Se terminar e cursar, eles têm até 2 anos para pagar a contrapartida em horas de trabalho de volta para o setor, para a área pública, né? Para a comunidade. Se não pagar essas horas, tem que pagar o valor, tá? E se não terminar, tem que pagar o valor usado. Ou seja, existe uma dívida assumida, seja em horas, seja em valores, tá? E alguém com 17 anos, Não na tem noção geração disso. atual, Não tem noção disso. E não é à toa que... dependendo da família mal orientada, que não sabe, que não conhece as regras, a mãe ganha uma bolsa. Não, você assumiu um compromisso.
em contrapartida. Cara, é muito sério. E não é à toa que agora, recentemente, o governo federal lançou um programa de... Pé de meia? Não, não é o pé de meia, em função das dívidas do FIES. Então eles lançaram um programa agora de cobrança, não é? Com juros zero, com refinanciamento, com prazo mais esticado, porque o maior devedor da Caixa Econômica Federal é o contrato de FIES. É maior que o habitacional? É, maior que o habitacional. É o contrato de FIES na Tem, Caixa tem Econômica Federal. certeza? Maior que o Absoluto. habitacional? Eu não sei se este ano é, mas em algum momento de 2021 a 2024, O existiu FIES, ali o FIES superando o o habitacional. habitacional. Que a Caixa é É. o grande financiador habitacional do país, né? Então, Mas assim, agora, ó, agora tu vê... se a gente olhar o grande programa habitacional que é o Minha Casa Minha Vida, a gente entende também que aí falando, saindo da esfera estudante, mas entrando na esfera cidadão, o cidadão de menor renda é o que menos tem inadimplência. Consequentemente, o que gera menos impacto em programas como esse. Agora, eu vou na tua fala. O cara de 17 anos que vai e assina lá com a família um contrato de FIES, em que ele tem que pagar a dívida dele, e aí é pagar mesmo no final do curso, porque não tem nem mais carência, né? Você paga a partir do final do curso aquilo que você recebeu de bolsa numa universidade privada, sendo que muitas vezes ele não tem essa orientação numa feira de profissões, numa orientação profissional, num evento que ele tem no ensino médio, e às vezes menos ainda durante o trajeto dele do curso na universidade, aí realmente ele vai ser um devedor, né? E vai ficar em vulnerabilidade, porque se você assume uma dívida ali na tua jovem vida, com 20 e poucos anos, né? Já pensando nele pós, né? Com 20 e poucos anos, tu já larga na tua vida jovem com uma dívida nas costas, isso te atrasa toda a possibilidade de ascensão social. Por quê? Porque parte da renda que você vai obter, seja através de que tipo de trabalho você vai conseguir, já está comprometida com a dívida. Então, você demora muito mais tempo para conseguir ascender socialmente, enfim, né? E evoluir. Porque você já tá devendo, cara. Então, Particularmente, quando eu vou em alguma escola falar sobre processos de ingresso no ensino superior, a minha fala, ela não vai até o FIES. O FIES, a única coisa que eu digo é, FIES é dívida. Você está contraindo uma dívida. Eu acho que não é isso que a gente quer. Vamos conversar sobre outros processos em que você pode, né, adquirir o direito de fazer o teu ensino superior de uma forma mais responsável e sustentável. que é como o ProUni, né? O ProUni no último ano foi um fiasco, né? Foi um verdadeiro fiasco. O recurso estava lá, as vagas estavam nas universidades e 85% das vagas no ProUni no Brasil não foram usufruídas. E aí a informação. Sim, sim, porque o programa estava lá. Tá lá. E aí não é dívida, não é nada, é ProUni. O menino e a menina que terminou o ensino médio, que fez a rede pública federal ou estadual durante o período de ensino médio, tem direito, via o Enem do ano, a fazer a disputa no ProUni seguinte. 75%, tá, das vagas integrais não foram utilizadas. 95% das vagas parciais, que são os 50%, não foram utilizadas. A compilação dá um total, mais ou menos, né, 85% de vagas ociosas. E o ano letivo começou, o semestre letivo começou, ou seja, são vagas ociosas permanentes. O não usufruto delas se perde no tempo e no espaço, ninguém vai usar, porque o semestre já começou, e aí espera-se daí só o ProUni seguinte para poder, de novo, né, trabalhar com esses estudantes. Mas o ProUni tem uma característica um pouco desafiadora também. Sim, com certeza. E muito por conta da própria competitividade que existe entre programas de bolsa, né? Você tem ali, se nós ficarmos aqui em Santa Catarina, pegarmos o programa Universidade Gratuita nas universidades comunitárias e o ProUni, que também é ofertado nas universidades comunitárias, a gente vê que é mais fácil aderir ao Universidade Gratuita do que ao ProUni. Você tem uma amplitude maior da renda per capita familiar,
né? E você tem um acesso ao programa mais facilmente. O ProUni atingiria um público de maior vulnerabilidade, porque a renda per capita é menor, e aí a gente tem uma situação que, indo para esse público de maior vulnerabilidade social, você tem algumas características que fazem com que esse público não procure o ensino superior. A própria condição social, você não tem exemplos a serem seguidos nas famílias, a própria condição de ter que ir para o mercado de trabalho, de não olhar o ensino superior como uma realidade, e às vezes nem ter essa informação como uma realidade que possa ser alimentada dentro do próprio seio do familiar dele. Porque o ciclo social base dele, o entorno dele, muitas vezes não tem esse olhar para o ensino superior, fazer uma faculdade, frequentar um campus universitário. Aí passa milhões de coisas na cabeça desse menino, dessa menina, né? Que roupa eu vou usar, né? Como é que eu vou frequentar esse lugar? E dinheiro para comida, dinheiro para transporte, dinheiro para material, né? Pega o exemplo odonto. Passe em odonto para te ver e depois vai ver com o O consumo de material, né? material do odonto, né? Então, cara, é complexo, né? Então, realmente, assim, tem todo vamos dizer, né, várias lacunas que o ProUni está mostrando claramente que ele está desatualizado. O ProUni é uma prova de que existe a política pública, existe a oportunidade, mas ele está desatualizado na sua estrutura atual, porque ele não conversa mais com a realidade do público a qual ele se propõe, então uma readequação ali até das bases salariais, informação de qualidade e muita orientação. Desculpa, muita orientação. É um público carente de orientação adequada, É. tá? E o desinteresse pelo ensino superior, aí não tem mais camada social. Não tem mais camada social. O desinteresse pelo ensino superior atual, tá? A desatualização dos currículos das universidades, o mundo acadêmico ele já não é mais tão atrativo também. Então, esse é um outro ponto. Mas daí a gente vai entrar também em muita discussão que complica, né? Mas Terceiro ponto, certamente, né, a questão dos programas de bolsas, ela é um ponto que em 2025, né, foi um impacto aí nas mídias com relação não só ao trabalho do Tribunal de Contas, mas à própria transformação num programa robusto aqui no nosso caso, no nosso estado, né? E o terceiro ponto, posso vai lá, você, por favor. eu acho que o terceiro ponto aí, né, nós tivemos no final de 2024, foi sancionado o novo Velho, ensino médio novo, caduco, com, velho. com o início de aplicação em 2025. Então, nós tínhamos lá no novo ensino médio uma carga horária que privilegiava os itinerários formativos e colocava a formação geral básica lá embaixo, e aí isso no novo ensino médio. E no novo ensino médio, que tornou o novo ensino médio o velho ensino médio, houve um retorno, digamos, ao velho, que já não sei se é mais velho ou novo, mas o que tinha sido reformulado no ensino médio para trazer a característica do itinerário formativo como algo que abrisse a oportunidade para as escolas trabalharem a inovação, a tecnologia, algo novo, v voltou, retornou agora, e você tem uma condição de formação geral básica com uma carga horária muito maior, né, meio que invertendo ali as cargas horárias da formação geral básica com os itinerários formativos. E com isso, caracteriza-se novamente um ensino médio que, apesar de novo, é muito do velho. Conteudista aos extremos, em função do que você precisa repassar para os seus alunos em termos de projetos. Até porque volta àquela questão de que os vestibulares ainda prevalecem como os orientadores de cada escola com relação ao seu ensino médio. Cara, tu falou tudo. Eu acho que fica até difícil eu trazer alguma observação, porque eu acho que tu trouxe tudo. Acho Mas que é muito tu. novo, é muito velho, é velho que É, ficou novo, é novo que ficou velho. cara, eu acho que tu trouxe tudo, assim, ó. Eu acho que uma prova, mais do que nunca, tá? De que o Brasil tem um ensino médio perdido. O ensino médio brasileiro é perdido. Quando você traz. A tua observação foi perfeita. Quando você traz assim, ó, o que orienta o ensino médio da escola é a orientação do vestibular a qual ela foca e ela prioriza ou ela define. É o que acontece nas escolas do Rio Grande do Sul, tá? É o que acontece, por exemplo, no Ceará. É o que acontece em Minas Gerais. É o que está acontecendo agora também no Rio de Janeiro.
Se você olhar as escolas onde o Enem prevalece, tá? Essas escolas vão Cais. focar um tipo de ensino médio. Isso tá comprovado, é só você olhar os resultados lá do Grupo Oritsá, Farias Brito, eh o colégio lá, não sei se é Santo Cristo, né, os colégios de Fortaleza, Ceará de maneira geral, os colégios mineiros, onde basicamente Minas Gerais, o Enem é, né, o que prevalece também, você vê claramente que o ensino médio é orientado para o modelo Enem. Quando você vem mais para o sul do país, pega ali São Paulo, que ainda mantém As o vestibular estaduais ali. estaduais, Unicamp e USP, com seus vestibulares tradicionais, é isso que foca e orienta os colégios de grande porte de São Paulo. Quando você vem para o Paraná, e aí você tem ali um número absurdo de vestibulares do Paraná, que é bizarro, porque tem estaduais muito boas, todas praticamente com medicina, e mais a Federal do Paraná, é a estrutura dos vestibulares do estado do Paraná que modela o ensino médio dos colégios do Paraná. Quando você vem para Santa Catarina, basta você olhar. Se o colégio é mais no interior, prevalece o modelo ACAF. Se o colégio está mais no litoral, já vai pegar mais UFSC que o DESC. Mas Santa Catarina não é referência em Enem, porque o Enem não é ainda o nosso principal motor propulsor de orientação para o ensino médio. Se vai para o Rio Grande do Sul, com o vestibular da URGS ainda se mantendo como tradicionalmente, ele também impacta na proposta de ensino médio das escolas. Então você matou a charada. O que define o que é o modelo de ensino médio em cada lugar é aquilo que culmina no ensino médio daquele lugar. Se for mais o Enem, se for mais o vestibular da universidade local, é isso. E o ensino médio brasileiro é uma aberração, porque ele entrega conteúdo, massifica conteúdo, deixa o estudante exausto. A pior experiência escolar da vida do estudante no Brasil é o O ensino ensino médio. médio, tá? Com problemas seríssimos de saúde mental, de ansiedade, de crise de identidade, de crise De estafa, de estresse, de depressão. tudo isso, tá? Porque o que define o sucesso dele e o que ele vai ser né, pós ali juventude, né? Uma juventude que, segundo os especialistas, também tá Se alongando, se né? alongando. Cara, é isso aí. Então, prova disso, né, para que possa corroborar com as minhas observações, é o resultado do Brasil no PISA e nos relatórios, né, enfim, nos estudos Internacionais. internacionais que mostram que o Brasil está perdido, tá? Perdido. O nosso ensino médio é uma aberração. A gente não oferece para o nosso jovem realmente uma experiência escolar atrativa, esportiva, cultural, de projetos, de De viagens, inovação. de intercâmbio, não oferece. Você tem aqui e acolá uma ou outra escola muito mais inovadora, com diretor corajoso, com uma coordenação pedagógica também corajosa e inovadora, que vai atrás de possibilidades e tenta dar uma oxigenada no ensino médio e oferecer uma experiência de ensino médio melhor para aquela clientela. Mas isso são casos isolados que dependem muito da postura do diretor e da coordenação pedagógica, Sim. tá? Porque na matriz e na vamos dizer, né, naqueles que deveriam guiar a educação básica no Brasil, não vem proposta inovadora. E aí E como tem instituto ganhando dinheiro com isso, hein? Como tem instituto, como tem entidade no Brasil que se posiciona como os grandes pensadores da educação brasileira, ganhando fortunas em fundações e projetos, etc e tal, e não entregam nada. Sempre discussões midiáticas e que não saem do lugar há anos. isso dá um programa, hein? Eu acho que dá para a gente emendar com esse destaque dessa reforma do ensino médio, reforma que retrocedeu, retroagiu, a questão das mudanças estruturais de matrizes do Enem. E digo isso por quê? Porque, de certa forma, essa reestruturação do ensino médio ela é curiosa num sentido dessa reformulação do próprio Enem que vai acontecer agora nos próximos anos, na formulação da própria prova, né?
que ainda não está bem definido como que isso vai acontecer, mas se vai haver uma prova de formação geral básica, mais robusta, menos robusta, algo que vai acontecer efetivamente, mas não se tem ainda algo muito concreto a respeito disso. Dito isto a respeito do Enem, a gente continua tendo uma prova fragilizada. E eu acho que aí nós temos a grande notícia do ano, né, Anderson? Cara, assim, tem, tem muita polêmica em cima desse tema e tudo que a gente faz aqui, a gente procura trazer muita responsabilidade para que a gente possa trazer reflexões para quem nos acompanha. Agora, é, que houve uma espécie de vazamento, isso todo mundo assume. E não assumir isso, eu acho que é um desrespeito a todos que passaram 3 anos da sua vida no ensino médio esperando por esse momento. Houve sim, houve privilegiados, alguém se saiu muito bem com o privilégio e o acesso à informação. O descuido estrutural em torno do Enem é uma prova de que este exame ele já está defasado. Ele está defasado na sua matriz, ele está defasado no tempo, porque é uma prova que foi criada para não ser completada dentro do tempo que ele é oferecido. Então, como isso é possível? Como que você me cobra um exame em que o próprio tempo não é possível de encerrá-lo com qualidade, tá? Criando mais estresse e pressão ao candidato do que provavelmente realmente monitorar o desempenho. E um número de estudantes cada vez mais com algum diagnóstico ou com alguma situação que necessita enfim, né, de alguma questão ali. Também diversos programas a gente dedicou a esse olhar. Então, o Enem não acompanha a realidade nacional. O Enem atual é de 2009. Nós estamos nos aproximando de 20 anos da mesma estrutura. O banco de questões do Enem já está ultrapassado. Ele não tem mais reposição. Nós já tivemos aqui entrevistas com jovens especialistas do Enem que já provaram que tem como prever algumas estruturas de questões, porque elas não conseguem. É praticamente impossível para o elaborador da questão conseguir criar algo tão inédito, uma vez que a matriz E, não... e vou além disso, Anderson. Eu estava olhando a prova desse ano e estava conversando com alguns professores a respeito disso. A quantidade de questões da prova deste ano com um teor extremamente conteudista e objetivo. Ou seja, perdendo a característica de explorar a competência e habilidade do aluno, mas trazendo para o lado retrógrado do ensino médio de conteudismo. Né? Ou seja, mais se aproximando de um vestibular do que propriamente uma prova inovadora que seria o Enem, né? Ou que foi em algum momento. É incrível, tu olha a questão assim, pô, mas essa questão é extremamente objetiva e conteudista. Isso aconteceu. Principalmente natureza, né? Matemática está indo para uma situação semelhante, porque está difícil, né? De elaborar algo tão inédito. Então, assim, já existe um entendimento de que ela está saturada, tá? E por que não há coragem de fazer uma mudança? Porque a mudança que havia sido pensada, que era dividir a prova por preferência de conteúdo do aluno, ela não foi feita justamente porque o ensino médio está perdido. E faltou coragem de se manter isso, e o que acontece? Os colégios vinham trabalhando os itinerários de preferência do aluno por uma prova que seria mudada e não mudou. Então nós estamos, na verdade, brincando com o ensino médio, nós estamos brincando com a adolescência desses jovens, nós estamos brincando com a transição deles da vida infantil e provando uma incompetência gigantesca, né? De educação nacional, de falta de política de educação nacional. Para aquilo que nós considerávamos como algo ideal de ter aí 5 Enems no ano, tu imagina, se em um a gente prova uma incompetência total? E aí o que acontece? Isso atrapalha a credibilidade do exame, tá? Isso traz com que as universidades mais tradicionais questionem se vão de usar o exame ou não, tá? Principalmente as federais são obrigadas a usar, mas as estaduais, né, as mais tradicionais já começam, opa, isso aí não tem toda essa credibilidade. E isso afeta estados mais tradicionais como Santa Catarina. De novo, né, Santa Catarina se saiu mal, né, é o último estado ranqueado em participações de inscrições do Enem da rede estadual. 56% dos alunos de escolas públicas. Do estado. 56%, cara. Foi o pior estado do Brasil.
de participações do Enem. Então, assim, o Tem jovem... estados com 97% de participação. Aí vai pegar lá o No Ceará. Nordeste. Pega o Ceará. É que o projeto do Ceará pro Enem, né, as escolas públicas, as escolas particulares, né, os cases lá do Ceará e depois outros estados vizinhos e pegando Minas, realmente faz com que o Enem... E, cara, na verdade, fica muito mais fácil para a escola conseguir treinar e modelar a sua estrutura de avaliações, de aulas, de aulões, de simulados. O projeto pedagógico do ensino médio Para a própria universidade, né, Anderson? Fica. fica. Porque ela não precisa usar o Enem 100%, mas ela pode usar o Enem como parte de um processo seletivo. O ideal era a gente ter uma prova nacional, tá? Que, de fato, fosse, assim, inquestionável, que tivesse toda a credibilidade e que ela não entrasse em guerra ideológica com as universidades, que as universidades dissessem, não, nós assumimos, então, o exame, né, esse exame, o Enem, como a nossa prova definitiva né, De ingresso. de ingresso, né, processo seletivo. Ok. Não, bom, legal. Então, isso facilitaria para todo mundo. Mas aí temos um outro problema, é que existe o mercado dos vestibulares, né? Hoje, a taxa de vestibular beirando aí os R$ 200, Públicas, né? fora as de 400 e R$ 500 em outras instituições, existe um mercado das taxas de vestibulares. Para muitas universidades, o que é produzido pela taxa de vestibular, a renda que é oriunda da oferta do vestibular, é algo significativo para algumas instituições. Então, você tem também aí uma prova de que nós estamos totalmente errados. De que quando para uma universidade, um dos fatores de ela manter o seu tradicional vestibular é porque ela precisa da receita da taxa vestibular, cara, é porque a coisa está muito errada. Tá? Ou porque falta dinheiro público para, né, ou gestão, ou falta incentivo público-privado de projetos com a universidade para ela se manter. Porque se ela tem que tirar... Vamos lá, vamos pensar num caso de uma universidade com 30 mil candidatos. Uma universidade com 30 mil candidatos, ela vai ter uma média de 5 mil vagas, tá? Então, ela precisa que 25 mil candidatos se deem mal, tá? Para poder produzir essa receita, certo? Então, cara, eu preciso que mais gente queira não ingressar para eu produzir uma receita que, na verdade, não deveria existir, desde que houvesse uma prova padrão nacional. Sim. Então, o Enem, ele tá saturado, o banco de questões já não é mais revitalizado há um certo tempo, tá? E esse acontecimento, desse vazamento, o mercado de especialistas do Enem, essa galera que já domina, seja lá como for que eles têm acesso, enfim, tentaram explicar de todas as formas possíveis, mas o jornalismo investigativo provou claramente, né, que tem gente se beneficiando com isso. Então, meu amigo, é hora de mudar. Falamos sobre a sanção da lei 15.100 a respeito dos celulares. Falamos dos programas de ingresso universitário em universidades comunitárias com bolsas de estudos, Particulares, ProUni, ProUni, Fundesc, o PUG, ProUni, essas FIES. coisas, o FIES. Falamos sobre a reforma do novo ensino médio e falamos aí já em mudanças estruturais do Enem com relação até ao que nós temos hoje, ao que foi concebido em 2009 e com a fragilidade da prova. Falamos de 4 tópicos, então. Falamos de 4. Para fechar um último tópico, né? Mas nós prometemos 10. Mas aí a gente vai ter que se alongar. Tá, então vamos fazer Vamos depois. fazer 5 mais 5. Tá, fechou. Então, beleza. Certo? Fechou. Eu vou dar um tópico aqui que eu acho que é um fato marcante, né, de 2025, porque incentivou alguns programas de incentivo, que é o apagão dos professores. Inclusive, algo que nós tratamos num episódio inteiro sobre isso, né? E a gente pôde observar, até depois daquele episódio, que esse apagão dos professores ele ficou visível nacionalmente. Ele se torna uma agenda nacional, com programas específicos do governo federal para professores, com a criação
Tem um pé de meia, né? da Pé de meia das identidade do professor, Ah, tá. né? Daquela carteira profissional do professor, com incentivo à formação em Pé de meia das áreas das licenciaturas. licenciaturas, e com a grande realidade que a gente vê hoje em dia, que é a falta de professores num âmbito geral, a gente pode colocar isso, seja no ensino público, no ensino privado, seja em algumas áreas específicas e em outras também. A gente vê isso como uma crise realmente que, com o advento de outras tecnologias, acaba por até se agravar, né? Hoje você tem ali, nós tivemos no estado de Santa Catarina um concurso recente, né, com uma atualização salarial significativa, que passou a competir com o ensino privado, tá? E que é fruto justamente desse apagão. Sim, porque o estado já não tinha tido concursos há muito tempo, já tinha uma série, cara, vergonhosamente, muitas escolas de ensino médio, cujos alunos passaram o ensino médio inteiro, primeiro, segundo e terceiro ano. Eu não falo terceirão porque, para deixar bem claro, não existe terceirão na rede pública de ensino, em nenhuma delas, não tem, tá? Então, no primeiro, segundo e terceiro ano regular ensino médio, eu tenho alunos, cara, que nunca assistiram uma aula de química, tá? Química. É uma realidade. Nunca assistiram uma aula de química. Então, quando o governo do estado faz esse novo concurso e, digamos, né, reposiciona o magistério estadual, eu tenho professores incríveis que ingressaram no estado agora, esse ano. Professores incríveis da rede privada Que ingressaram que em ingressaram no função de estado, um atrativo atrativo de estabilidade, de de aqueles valores, plano de saúde, plano previdenciário, plano não sei o quê, enfim. Tem um professor a própria questão da aposentadoria, que é muito que eles interessante. olham isso em Muito consideração. interessante. Hoje eu tenho escolas da rede privada que perderam professores por conta do concurso. Então, hoje o Estado, né, Em nível de estado e também em nível municipal, tá? vários municípios fizeram Algumas prefeituras fizeram seus concursos também atrativos com para os com professores. salários bem significativos. É. Você tem hoje no interior de Santa Catarina vários municípios que fizeram recentes agora. Nós tivemos vários, né? Tivemos cidades que fizeram concursos, cara, que praticamente, inclusive, não conseguiram suprir as vagas. Por quê? Porque são municípios que não têm na sua população ali, local, professores formados. Ou seja, hoje o ensino privado está disputando com o Estado e está disputando com o município. Tá? Existem regiões do Estado, e deve existir também, claro, no Paraná, no Rio Grande do Sul e outros estados também, simplesmente não tem professor formado em diversas áreas de conhecimento. Não tem. O cara tem que vir de fora. E a gente vê esse movimento acontecendo meio que. A impressão que me passa é meio que um tapa-buraco. É uma atitude emergencial, né, intempestiva. Porque o grande ponto para mim qual é? Se a gente for olhar nas escolas, eu acho que tu vai concordar comigo, quem quer ser professor? Cara, já faz mais ou menos uns 15 anos que nas feiras de profissões que eu faço, que tu conhece, a Jornada das Profissões, que é a única feira de profissões itinerante do estado de Santa Catarina, eu não oferto mais licenciatura há pelo menos 15 anos. Porque se eu ofertar, não vai ter um aluno em sala para assistir. Eu tive uma menina recente, agora, tá? O terceirão de 24, do Dom Jaime, que passou em Química, tá? E aí eu pedi desculpa para ela, eu digo, olha, não tem como trazer, porque se eu trouxer, só tu vai assistir. Hoje ela tá fazendo Química na UFSC, tá? Mas, assim, eu lembro desse caso. Em quantas escolas eu faço por ano, hein? É. Então, assim, o jovem, né, o estudante de ensino médio, não quer ser professor. A E são carreira dois de pontos, tá? professor- São dois pontos. Tem essa questão de estrutural, de salário, de carreira, tudo isso, que ainda, por mais que se tenha aí feito o remédio intempestivo, ainda permanece, ainda é defasado, mas muito por. Eu aí, uma percepção particular, muito por conta do descrédito que vem acontecendo com a profissão, com o profissional professor Na sociedade, tu na fala. sociedade. Pelas famílias, pela Justamente. sociedade, pelo Isso poder aí. público, pela opinião pública, isso aí. pela mídia. É isso aí. Né? Ser professor hoje é ser pouca coisa, dentro do olhar atual. E isso agride a imagem do profissional. Né? Basta você olhar no Congresso Nacional, quem são as maiores representações lá? Empresários, fazendeiros,
As várias bancadas, né? Médicos e advogados são ainda majoritariamente dentre as profissões, mas professor quase você não tem, quando tem, muito baseado na luta, né, sindical, enfim, por um determinado... E normalmente vindos de um viés mais progressista, né? Você não vê professores professor mais conservador, professor conservadores, não, vem mais da maninha, mais daqui. Então já meio que alimenta um negócio para distanciar mesmo, né? No sentido de dizer o seguinte, cara, só vai lá para brigar, só vai lá para lutar, só vai lá para tentar mais representar, né, a classe como representa um deputado, um senador médico, ou advogado, ou empresário, ou fazendeiro, ou da bancada do futebol, ou da bancada da bala, né, que hoje cresceu absurdamente nas áreas militares ou da polícia civil, né, Sim. delegados, tenentes, etc. Nossa. Cresceu demais. Então, o que acontece? Você vê que vai para um outro caminho. Então, assim, falta representatividade política, falta o status, né, e o reconhecimento social mesmo da sociedade pública mesmo, né, desculpa a redundância, mas a sociedade civil, o olhar, o reconhecimento, a admiração, né, a honra ao professor, tá? Isso passa pelas famílias. E aí, quando você vai para a sala de aula e você vê uma criança e um adolescente não respeitando a autoridade do professor, isso desgasta a ideia do cara. Cara, eu não vou ser professor coisa nenhuma. Hoje você tem muitos professores ali de faixas etárias iniciantes, 20, 30 anos, desistindo do magistério. Com certeza. Entende? Desistindo, buscando outras áreas profissionais. Fala, cara, isso aqui não dá. Anderson, isso aqui é loucura. Os caras não respeitam, né? Os pais não respeitam. Aí tem diretor que não defende o professor perante a família porque vai perder o cliente, né? Cara, é uma coisa absurda. Então, a mão de obra, digamos, do magistério, né? O buraco que existe atual e que vai virar um abismo muito rapidamente, ela vai aumentar se não houver uma mudança de comportamento da sociedade no olhar sobre o papel do professor, que é a mãe de todas as profissões. E isso vai colar no nosso próximo fato marcante na educação brasileira 2025, que vai ficar para a nossa próxima parte. Então, deixamos aqui, finalizamos esse episódio e todos os pontos levantados trazem as observações, as análises, os comentários de Rony Bashi e Anderson Gross nas suas opiniões particulares, né? Aqui publicadas com muito respeito a todos que, por alguma aventura, se sentiram representados ou citados, né? E tudo mais. Deixamos claro que também o objetivo central desses 2 episódios especiais, com os 10 fatos mais marcantes da educação, trazem reflexões e pontos de vista, né? A todos os professores e educadores do nosso país, independente da esfera em que estão inseridos, seja municipal até o nível superior, né, do nível mais alto, dos doutorados e tudo mais, que todos possam se sentir prestigiados e homenageados pelo carinho que o professor, independente da sua ideia de vida, ideologias, todas as suas preferências, que ele possa ser respeitado na sua profissão. E lamentamos muito que em 2025, de novo, foi um ano marcado por agressão aos professores em sala de aula. Agressão verbal, agressão moral e agressão física, com diversos fatos, desde alunos até pais, que invadiram as escolas e agrediram covardemente profissionais em seu campo de atuação, em seu espaço de atuação. Mesmo que você discorde de uma ação de um professor, mesmo que você discorde de uma fala de um professor em sala de aula, não é de uma forma covarde que você merece ou deve, né, agir. Seja lá nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, ou pior ainda, né, presencialmente, fisicamente, machucando alguém que no seu exercício de profissão estava lá no seu direito, né? Erram, professores erram. Profissionais da educação erram. Profissionais de todas as áreas profissionais erram, tá? Mas por que o professor tem que ser machucado? Por que o professor tem que ser agredido, né? A covardia que a gente viu esse ano em tantos casos de agressão de até severas, né? Mostram o quanto a nossa sociedade precisa urgentemente, tá? Repensar
sobre a questão do professor, né? Então, assim, muita covardia em 2025 a gente presenciou. Boa, Anderson. Essa colocação final ela vem de encontro a uma dor nossa que temos todos os dias para quem frequenta essas escolas. E é uma luta diária nossa para que isso mude, para que isso reverbere em educação, em respeito, em valores, em ética, em algo que possa traduzir aquilo que as grandes sociedades vivem, que é valorizar a figura do professor e tê-lo no seu devido lugar, com todas as garantias, com todos os direitos, com toda a valorização que deve ser necessária a esse profissional. Esse programa é muito bom, por isso que ele vai ser dividido em duas partes. Na próxima parte, nós vamos continuar com os últimos 5 fatores que marcaram a educação brasileira no ano de 2025. Se você está nos assistindo e curtiu esse conteúdo, inscreva-se no nosso canal, dá um like, clica, compartilha, faz a assinatura, seja no YouTube, seja no Spotify, seja na Amazon, seja no Apple Podcasts, nós estamos aqui para discutir educação. Continue com a gente, inscreva-se no nosso canal e até o próximo episódio com a parte 2 dos 10 fatos que mais marcaram a educação brasileira em 2025. Um abraço e até lá. Este episódio do Escola em Voz contou com o apoio das seguintes empresas e marcas: Joy Brinquedos. Diversão é assunto sério. Via Jovem, a principal parceira das escolas particulares. Elos Educação e Turismo. Jornada das Profissões 2025. A maior feira itinerante do sul do Brasil. Travelmate Intercâmbio é para a vida toda. Anderson Gross, o consultor número 1 das escolas particulares.